Bom dia, mais um café com reflexão com vocês, para vocês. E nesta manhã estarei abordando aqui o quinto aspecto do sofrimento de Jesus, como havia proposto, não é? Então já falei de 4 aspectos nas gravações passadas. E a passagem que eu quero ler para vocês é Mateus 26, versículo 39, quando Jesus propõe: todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E o quinto aspecto, então: em seu sofrimento, Jesus descansou a sua alma na soberania de Deus. Então a gente pega bem esse conceito do Cristo que compreende, neste momento último de aflição e de depressão da sua vida, que tinha um local onde ele podia descansar a sua alma. E a aflição da depressão espiritual é uma aflição do espírito, uma aflição da alma. E aqui, quando ele descansa a sua alma, ele está propondo que teria que ser, de fato, como o Pai queria e não como ele quisesse. E aí a Bíblia nos traz esta compreensão que em tudo Jesus foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Filipenses, o capítulo 2, versículo 8, nos traz esta proposta. E o que a gente pega com isto, irmãos, é que Jesus, ele sim, tem muitos quadros depressivos, não é? Um deles é este, quando ele está aqui chorando gotas de sangue, ou suando gotas de sangue. Falei daqueles 4 aspectos dos amigos: o amigo junto, o amigo que partilha a dor, o amigo que pede oração, sobretudo a oração que ele faz ao Pai. E depois o quinto aspecto, a capacidade de descansar a sua alma junto ao Pai. E aqui ainda lendo o livro A Depressão de Spurgeon, livro que alguém escreve sobre a vida dele, né? Ele está propondo acerca deste processo de depressão mesmo. Spurgeon, ele luta aqui um período de 40 anos de depressão, é pregador, é homem de Deus, é pastor, mas sobretudo ele passa por este processo profundo de depressão. E ele diz o seguinte: que lamentável que Satanás tenha afligido com tantas dores e aflições. E quando o Spurgeon está propondo isto, ele está trazendo a compreensão que, de fato, o próprio inimigo ele tira proveito desta circunstância depressiva para, de alguma forma, poder abater e poder, de alguma forma, roubar a nossa fé e a nossa compreensão de Deus. Na vida de Jesus isto não foi possível, por isto esta proposta de estar mostrando para vocês mesmo Jesus passando nestes 5 passos, este processo de depressão, mas alguns de nós, homens, que sobretudo trazem em si esta inclinação e esta natureza do pecado ainda. É muito comum numa crise depressiva você usar os 2 extremos: ou você esquece totalmente de Deus, porque você já não tem mais disposição para orar, você já não tem mais disposição para ler a Bíblia, pensar em Deus é alguma coisa que fica muito distante para você. E o contrário também é verdadeiro: aqueles que se apegam com tanta força em Deus que ele fica de alguma forma tão visceral na comunhão com Deus que os que estão de fora nem compreendem. E se porventura ele é um pastor e ele está apegado intensamente a Deus neste contexto da sua depressão, de alguma forma também ele vai transmitir isto para o rebanho, para que o rebanho, para que a igreja, para que os fiéis cumpra com ele este mesmo apego exagerado com Deus no seu momento de aflição. E de alguma forma a igreja sofre com isto, porque a aflição ela é individual e talvez quando se levado para o coletivo com consciência, isto vai amenizar bastante a vida do líder da igreja. Mas se a igreja não tem consciência, a igreja vai sofrer muito. E assim, trazendo esta pauta, que caso você esteja entrando neste processo de depressão, não fica só, não se isole. Não deixe as coisas ficarem cinzas. Procure amigos, partilhe com os amigos, procure comunidade, interaja com a comunidade. Pega aqueles amigos de confiança, conta para eles, pede oração. Depois, quando então na vida de comunidade, sabendo que tudo isso está acontecendo, assim como Jesus fez também,
façam vocês, descansem na soberania de Deus, o seu sofrimento, porque com certeza Deus ele é poderoso para criar circunstâncias para abençoá-los, mesmo em detrimento a este momento de depressão. Não deixe o inimigo tirar proveito disto. Não deixe o inimigo tentar arrancar aquilo que você com muita fé conquistou, que é a sua legalidade de estar na presença de Deus adorando. E assim, mais uma vez, Spurgeon está falando, caro irmão, seria um tormento, uma verdadeira angústia insuportável se eu acreditasse que qualquer um dos meus males viesse de Satanás sem a permissão do soberano Deus. Então, se tudo que você está sofrendo, seja por depressão, por angústia, seja por melancolia, por opressão, compreenda que nada disto vem de Satanás, tudo é permissão de Deus. Uma folha não cai sem a permissão de Deus. Um fio de cabelo não torna branco ou preto sem a permissão de Deus. Deus é soberano. Deus está neste negócio porque, de fato, este Deus, ele tem uma proposta de estar com você. Muitas vezes, na sua aflição, no seu choro, no seu lamento, parece que Deus está muito distante, mas sempre Ele é aquele socorro bem presente na hora da angústia. Ele está em silêncio, te ouvindo, te apoiando. Ele está em silêncio, esperando o seu clamor, o clamor da sua alma. Assim como uma fênix ressurgindo da cinza, Ele está ali esperando que você faça isso para Ele poder te abençoar, para Ele poder estender o braço, para Ele poder te socorrer. Sobretudo, tudo quanto Deus quer de você é que você tenha esta consciência de que você nunca está só. Por mais isolado, por mais que o dia seja negro, por mais que a meia-noite seja totalmente escura, mais escura do que qualquer outra possibilidade, Deus sempre vai estar com você. E assim, um sexto aspecto que eu traria também, em sua perplexidade, Jesus fixou os olhos no futuro glorioso reservado pelo Pai. Então Deus tem um fim proveitoso para cada um de nós, e o tinha para Jesus. Jesus já contempla isto também. E assim, Hebreus 12:2 diz, acerca de Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Se você compreender dentro deste sofrimento, em sua perplexidade, conseguir fixar os olhos no futuro glorioso reservado pelo Pai, Deus tem uma proposta de vitória para você, Deus tem uma proposta de triunfo para você. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Este salmo também, ele enquadra bem dentro do processo depressivo, quando o choro depressivo, a angústia, a pressão, melancolia só é meia-noite, mas o dia vai amanhecer outra vez, é quando você vai estar saindo disto, e quando a alegria sai, você tem de compreender que esta alegria ela tem que ser exuberante na sua vida, de tal maneira que te leve para um processo de bem-aventurança. A depressão é uma dor tão complexa que não se encontra tratamento ou medicina fácil para ela. Por isso eu falei para vocês que a gente recorre a 3 aspectos. A medicina com os seus 3 psiquiatria, psicologia e psicanálise, né? Mas também recorre aqui à neuroquímica com aspectos de química do corpo, seja na glândula pineal, seja na glândula tireoide, com hipo ou com hipertiroidismo. E depois disto a gente já tem 2 aspectos. O terceiro aspecto é você mesmo, agora buscando na pessoa de um bom conselheiro espiritual, a palavra de Deus, o consolo de Deus, a comunidade cristã que sempre pode te envolver, sempre pode estar ao seu lado para te impedir de entrar neste processo só. E quando você entra com muitos, você entra com muitos e com muita facilidade você sai. Muitas pessoas talvez, por não compreenderem, por não desejar uma cura rápida, acaba
apresentando inúmeras receitas ou listas que deve ser feito ou evitado, não é? Então a gente não vai com estas receitazinhas e com estas listazinhas, mas a gente vai com a própria palavra de Deus. No entanto, nada melhor do que o modelo de Jesus. O modelo como Jesus lutou contra o abatimento de sua alma para ajudar os seus discípulos que no presente haveriam de lutar contra a depressão também. Até nessa esfera ele deixa o exemplo para seguirmos os seus passos. 1 Pedro 2,21 nos traz uma abordagem sobre isto, não é? Todavia devemos lembrar que Cristo não é apenas o nosso modelo, mas Cristo é o nosso Redentor, aquele que sofreu, aquele que triunfou, para que pudéssemos ter livre acesso ao Pai por meio dele. Em nossa angústia, compreendam, em nossa angústia podemos recorrer a ele, pois ele, naquilo que ele mesmo sofreu, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Ele sofreu tudo que você sofre, por tudo que você porventura venha passar, ele já passou, principalmente na tentação do deserto, aqueles 40 dias. E aqui Hebreus está falando que por ele ter sofrido tudo aquilo que você sofreu, ele é poderoso para te socorrer, ele é poderoso para te ajudar, ele é poderoso para te sustentar, ele é poderoso para te pôr de pé, ele é poderoso para te fazer mais do que vencedor. Você é vencedor. Se você, de alguma forma, por alguma, talvez, falta de percepção, entrou só na depressão, então você está vivendo o negro, o drástico, sozinho. Mas quando você sair disto, saiba que o próprio Spurgeon ele estava falando sobre isto, que a sua dor era tão profunda que nenhum homem poderia suportar partes da dor que ele sofria quando na sua crise depressiva. Mas quando ele saía dela também, a sua alegria era tão exuberante que poucos homens também poderiam alcançar aquela alegria exuberante. Então que a graça do Senhor esteja com você, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Beijo no coração, fiquem na paz, amados. O Senhor seja com vocês. Amém.